Urgente! A Páscoa de 2025 trará um evento como nenhum outro. Um silêncio pesado paira sobre o tempo. Há uma inquietação que não se explica com palavras, mas que se sente no peito, como uma premonição que aperta o coração antes de acontecer. Padre Pio, em um de seus alertas esquecidos, deixou sinais. E quem tem olhos espirituais começa agora a enxergar o que está por vir. Não é uma data qualquer. Essa Páscoa, ela não será como as outras. Algo está se movendo no invisível. Algo grande. Algo horrível. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. O céu está se abrindo com presságios e os escolhidos estão sendo acordados pelo sopro divino. A dor que você tem sentido, o cansaço que não passa, aquele peso nas costas quando você acorda, não é só da vida, é espiritual, é um aviso. O mundo se acostumou a tratar a Semana Santa como tradição, mas o que vem agora não cabe em liturgias mortas. É um estremecimento profundo que vem da terra e sobe até os céus. E já começou. Você, mulher de fé, mãe, avó, cuidadora, você que sempre sente primeiro quando algo vai mal, escute com atenção. Seu coração já sabe. Você já percebeu que algo mudou no ar. Os sonhos andam estranhos. As orações parecem ecoar diferente. Até o som dos sinos tem outro tom. As lágrimas vêm com mais facilidade. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. E quem sente, sabe. A alma está sendo chamada a se preparar. Porque o que vai acontecer na Páscoa de 2025 não será esquecido por gerações. Há rumores que se espalham entre os religiosos mais antigos, sussurros nos mosteiros, olhos arregalados em silêncio. Eles sabem, mas não podem falar, porque quem revela demais é silenciado. Mas Padre Pio falou, deixou escrito, suas palavras queimam como brasa em papel santo. Haverá um dia em que a dor descerá do céu, e ela virá como justiça para os que zombam do sangue do Cordeiro. Estamos cada vez mais perto desse dia, e será nesta Páscoa. Prepare-se. Escreva tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Mostre que você está desperta espiritualmente. Declare sua confiança agora nos comentários. O que poucos sabem é que certas visões de Padre Pio foram ocultadas do público por muitos anos. Guardadas em arquivos empoeirados do Vaticano, escondidas do povo simples, aquelas palavras eram como relâmpagos cravados no papel. Ele viu clarões no céu, viu o chão se abrindo, viu igrejas em ruínas, mas também viu mães ajoelhadas, salvando seus filhos com orações sinceras. Ele viu mulheres como você, protegendo suas famílias com fé, e viu um fogo vindo do leste. Um fogo que não era humano. Essa revelação causou pânico entre os cardeais. Alguns quiseram queimar os documentos, outros juraram silêncio, mas cópias foram feitas. E uma dessas chegou até este canal. Não por acaso. Nada é por acaso quando se trata de coisas do alto. E agora, você está ouvindo isso porque Deus quer que você saiba. Ele quer que você se prepare, porque haverá 3 dias. Sim, 3 dias de escuridão. Padre Pio viu isso com clareza. O céu se fechará, e só quem tiver fé sobreviverá ao que virá depois. Você sente medo? É normal, mas esse medo precisa virar oração, precisa virar ação. Deus está alertando, Ele não quer destruir. Ele quer que os seus se arrependam, que voltem, que se ajoelhem, que chorem aos pés da cruz. Porque é ali que está a salvação. Não será nas riquezas, não será no poder, será na humildade, no quarto escuro, na vela acesa, no terço nas mãos. Você está sendo chamada, você não pode ignorar. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Mostre que você ouviu esse chamado. Enquanto o mundo se diverte, os sinais se intensificam. Crianças pequenas têm pesadelos com cruzes. Animais agem de forma estranha. O tempo está fora de compasso. Pessoas acordam de madrugada com o coração acelerado, sem saber por quê.
Não é coincidência, é preparação. O Espírito Santo está agindo, tocando corações, chamando os puros, os simples, os esquecidos, porque na hora da escuridão serão esses que brilharão como tochas. E Deus está escolhendo agora. Você será uma delas? Há mulheres orando sozinhas em silêncio, há meses, pedindo proteção, sem saber que estão se tornando escudos espirituais para suas famílias. Há homens que voltaram a chorar ao ouvir um hino, jovens que sentem vergonha de dizer que acreditam, mas isso vai mudar. Quando o céu se abrir e as vozes angelicais ecoarem, quem tiver fé será exaltado, e quem zombou cairá de joelhos. É por isso que esse vídeo existe. Não é só informação, é aviso, é sopro divino. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Testemunhe nos comentários sua esperança viva. Padre Pio sempre foi atacado, até dentro da igreja. Chamavam-no de louco, de fanático. Mas quando ele tocava em alguém, curava. Quando ele rezava por alguém, milagres aconteciam. E quando ele chorava, a terra tremia, porque ele sentia dores que não eram dele. Ele carregava o sofrimento de outros. Como agora tantos estão carregando fardos invisíveis. Você sente um peso, mas não sabe de onde vem? Pode ser espiritual, pode ser uma missão que te foi dada, pode ser um aviso. Há algo no céu se preparando. As nuvens sabem, o vento sabe. Até os pássaros estão mudando seu canto. Na Páscoa de 2025, uma cortina será rasgada e todos verão. Não haverá mais dúvidas, não haverá mais desculpas. O mundo inteiro vai parar. E aqueles que estiverem em oração, em jejum, com o coração arrependido, esses serão protegidos. Você quer estar entre esses? Você quer ser poupada da dor que virá? Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Marque aqui seu ato de fé. Padre Pio falou de um manto escuro descendo sobre a terra. 3 dias sem luz, 3 dias em que demônios caminharão entre os homens. Ele disse, fechem as janelas, acendam as velas, não abram as portas, nem mesmo se ouvirem vozes conhecidas. Você entende o que isso significa? O inimigo imitará as vozes daqueles que amamos, mas será mentira, será engano. Só quem tiver fé conseguirá resistir. Você está preparada? E eu te pergunto com toda sinceridade, se hoje fosse seu último dia, onde estaria sua alma? Você já se perguntou isso? Você já pensou na eternidade? Padre Pio não queria assustar, queria salvar. E agora, esse aviso está sendo repetido. Através deste vídeo, através da sua escuta, através da sua sensibilidade. Você foi escolhida para ouvir isso e agora precisa decidir. Ignora ou prepara-se. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Confesse sua fé publicamente agora. Padre Pio dizia com lágrimas nos olhos, a alma que não se prepara será como vela ao vento. Essas palavras que muitos desprezaram voltam agora com força terrível. Estamos num tempo onde tudo parece normal, mas o espiritual está gritando. Você sente que algo está errado, mesmo que ninguém fale. O que te sufoca à noite, aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo vai acontecer, não é psicológico, é real. É o céu tentando avisar. Porque quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para preparar a alma. Você já reparou como o mundo está acelerado? Como se ninguém tivesse mais tempo para nada, nem para Deus. Como se todos estivessem anestesiados, vivendo no automático, tentando preencher o vazio com distrações. Mas o vazio espiritual só aumenta. Há quem durma ao lado da família e ainda assim se sinta sozinho. Há quem tenha comida, casa, mas vive em guerra interna. Isso não é só crise existencial, é sede de Deus. E essa sede precisa ser saciada antes que a tempestade espiritual caia com toda a sua fúria, porque ela virá, e muitos serão pegos desprevenidos. Imagine agora, por um instante,
A luz acaba, o celular para, a televisão emudece, não há sinal, nenhum carro na rua. Os relógios param e você escuta vindo de fora vozes, vozes familiares, mas há algo estranho nelas, um tom que arrepia. E então você lembra do alerta: não abra a porta, mas o coração treme, porque a voz parece ser de alguém que você ama. Isso é real. Isso é o que Padre Pio viu. Isso é o que está para acontecer. E se você acha que é exagero, pergunte ao seu coração, porque lá no fundo, você já sabe. A igreja não fala mais sobre isso. Os púlpitos estão calados, mas as profecias continuam vivas. Os santos nunca mentiram. Eles foram perseguidos, calados, mas não destruídos. As visões de Teresa d'Ávila, de Santa Faustina, do próprio São João em Patmos, todas falavam desse tempo. Tempo onde o joio será separado do trigo. Tempo onde muitos cairão em desespero, mas os que confiam verão a glória de Deus. A sua casa está pronta? Sua alma está em paz? Você conseguiria dormir em paz se soubesse que hoje é sua última noite? Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Testemunhe nos comentários sua aliança com o céu. Padre Pio recebia cartas com confissões de gente que ele nunca viu. Ele respondia antes mesmo das cartas chegarem. Ele ouvia o grito da alma de cada um e dizia: haverá um tempo em que o silêncio do céu será a maior dor da terra. Esse tempo está se aproximando, um período onde muitos clamarão por respostas e só escutarão o eco de sua própria incredulidade, porque não se prepararam, porque zombaram, porque trocaram fé por distração. Você ainda tem tempo, mas não muito, e essa mensagem está chegando até você porque Deus está batendo à sua porta. As lágrimas que você segura sozinha no banheiro, a oração que você faz baixinho para ninguém ouvir, o medo de perder quem você ama, o medo de adoecer, o medo de não dar conta. Deus vê tudo isso e Ele está te chamando agora, mas Ele não vai te obrigar. O céu bate, mas não arromba. A fé precisa ser uma decisão. E esse vídeo é um sinal, um chamado. Você vai ignorar ou vai escutar? Porque quando os sinos tocarem na noite da Páscoa, não será só para celebrar, será para avisar. Padre Pio falava de 3 castigos, um físico, um espiritual e um moral. E disse que os 3 viriam juntos como uma tempestade perfeita. O primeiro ele via como pragas, doenças, corpos caindo nas ruas. O segundo como confusão espiritual, falsas doutrinas, igrejas corrompidas. O terceiro ele via como corrupção dos valores, das famílias, do próprio conceito de bem e mal. E olhe ao redor. Já não estamos vivendo isso? Crianças confusas, famílias destruídas, igrejas frias, fé morna. Isso não é evolução, isso é o começo do fim. Mas ainda há uma saída, ainda há salvação. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio não tinha redes sociais, não fazia vídeos, não buscava fama. Mas sua palavra ecoa até hoje, porque vinha do céu. E você está aqui agora, ouvindo isso, com lágrimas nos olhos, porque algo dentro de você reconhece a verdade. Você sabe que precisa mudar, precisa se preparar, precisa orar como nunca orou, precisa perdoar, precisa jejuar, precisa voltar para Deus como se fosse sua última chance. Porque pode ser, tem gente que vai ignorar, vai dizer que é exagero, que é teoria, que é drama, mas vai lembrar dessas palavras quando for tarde demais. Não seja uma dessas pessoas, não seja mais uma estatística da indiferença. A fé não é conforto, é decisão, é guerra contra si mesmo, contra o comodismo, contra o pecado, e você está sendo chamada para essa guerra.
Deus está montando seu exército de mulheres de oração, de mães intercessoras, de avós firmes, de esposas que seguram o lar com os joelhos dobrados. Você é uma delas? Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando, reafirme sua confiança no Altíssimo. A imagem que Padre Pio teve da Páscoa futura era uma mistura de glória e terror. Ele via cruzes acesas no céu, uma luz vermelha cortando as nuvens, e ouvia trombetas. Mas junto disso, via almas se salvando no último segundo. Via crianças protegidas pelas orações das mães. Via casas que permaneciam intactas em meio à destruição, porque ali havia fé. Sua casa pode ser uma dessas. Seu lar pode ser um refúgio espiritual, mas precisa ser consagrado. Precisa ser cheio de oração. Precisa ter o nome de Jesus gravado nas paredes do coração. A guerra não será como pensamos. Não virá só com bombas e tanques. Ela já começou. É invisível. É dentro das casas. É nos pensamentos. É na ansiedade que te tira o sono. Na angústia que aparece sem razão. Na insatisfação constante, mesmo tendo tudo. Isso é espiritual. É uma batalha de almas, e só os que tiverem discernimento vão entender. Você está ouvindo essa mensagem porque sua alma já sente isso, e Deus está te preparando. Ele quer te blindar, mas você precisa responder, precisa tomar uma atitude. Escreva: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Mostre que você pertence ao céu. Já não dá mais para brincar de religião, de viver como se fosse só um detalhe. Não dá mais para só frequentar missa ou culto e sair igual. O tempo exige profundidade, entrega, verdade, porque o céu só se move por corações sinceros, e essa sinceridade está faltando. Muita gente de Bíblia na mão e coração sujo, e muita gente simples, calada, mas com fé maior que montanha. Deus está vendo tudo e vai agir, e quando ele agir vai ser de uma vez. Por isso o alerta, por isso a urgência, por isso você está aqui agora. Quando as trevas cobrirem a terra, só haverá dois grupos: os que confiaram e os que zombaram. E os que confiaram verão milagres. Verão pão multiplicando, luz aparecendo onde não há energia, proteção onde tudo parecia perdido. Você crê nisso? Porque só quem crê, verá. E o tempo de crer é agora, não amanhã, agora. A preparação não é física, é da alma, é do espírito, é dentro do coração. E começa com arrependimento, com confissão, com mudança. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus, faça isso com o coração aberto, então pare e pense. Se tudo que você ouviu até agora for verdade, o que você faria diferente hoje? Quantas vezes você adiou sua entrega total? Quantas vezes sentiu no coração que precisava voltar para Deus e mesmo assim empurrou com a barriga? Só que o tempo não está mais do seu lado. Essa Páscoa é um divisor. Não se trata de ovos, festas, roupas novas. Se trata de salvação, de eternidade, de juízo. Padre Pio viu isso, e cada uma de suas palavras é um grito espiritual, ecoando até agora para aqueles que têm ouvidos sensíveis. Sabe o que mais ele relatava nas suas visões? Pessoas gritando em desespero, presas dentro das próprias casas, batendo nas paredes, implorando por socorro. Mas era tarde, porque não ouviram quando o aviso veio, porque zombaram, porque duvidaram, porque estavam ocupadas demais com suas próprias vontades. Você quer fazer parte dessa multidão desesperada ou da minoria protegida? A escolha não é coletiva, é individual, é agora. E quanto mais você ignora, mais a dor se aproxima. Você sente isso? Esse arrepio não é à toa, é o céu se manifestando. E não pense que sua idade te dá mais tempo. A morte tem visitado cada vez mais cedo, de forma mais súbita. Você não está viva por sorte. Você está viva porque Deus ainda quer algo de você. Mas essa missão tem prazo. O tempo está se encurtando.
A sensação de que os dias passam voando, de que as semanas desaparecem, tudo isso é sinal. Até os calendários parecem menores, porque estamos nos aproximando de um ponto de ruptura. Padre Pio dizia: haverá um abalo tão grande que nem o Vaticano resistirá ileso. Você consegue imaginar? Escreva "Eu tenho esperança" se acredita que Deus ainda está te dando essa chance. Mostre nos comentários que você ouviu o chamado. Há um detalhe que poucos conhecem. Um manuscrito que foi escondido dentro das vestes de Padre Pio após sua morte. Nele havia um trecho que os padres tentaram ignorar. Haverá um dia em que os que se diziam homens de Deus correrão mais rápido que os ímpios, fugirão, se esconderão, porque não suportarão o que vem do alto. Isso explica muita coisa. Você percebe como poucos líderes espirituais falam da verdade hoje? Como evitam tocar na dor real? Como tentam maquiar tudo com frases positivas, mensagens leves, promessas de paz sem cruz? Não se engane, o verdadeiro evangelho fere antes de curar. Ele rasga para depois costurar. E você precisa ouvir isso com coragem. Não para ter medo sem propósito, mas para se preparar. O medo é útil quando nos leva à ação. Quando te paralisa, é obra do inimigo. Mas quando te empurra à santidade, é dom de Deus. Então sim, sinta o medo, mas use ele para se ajoelhar hoje, para consagrar sua casa, para ensinar seus filhos, para limpar o coração. O céu está esperando, mas não por muito tempo. A colheita está prestes a começar. As profecias falam de um som aterrorizante que virá do céu, como trombetas, mas distorcidas, misturadas com gritos, e depois silêncio absoluto. Um silêncio que deixará até os mais fortes de joelhos. Isso tudo na madrugada de uma Páscoa. Exatamente como essa que se aproxima. As coincidências estão se alinhando. Os sinais são claros. A terra geme, os céus choram. As almas estão sendo marcadas. E só quem estiver preparado vai suportar a visão. Você acha que aguentaria ver o sobrenatural diante dos seus olhos? Declare "Eu creio" se você confia no que está por vir. Se posicione espiritualmente e toque outros corações com seu comentário. E há mais. Durante os 3 dias de escuridão, Padre Pio dizia que muitos morreriam apenas pelo pavor. Sim, só pelo medo. Sem tocar em nada, sem serem feridos. Só pelo terror de ver o invisível. Criaturas sairão do abismo. Entidades vão tentar confundir. As vozes virão como de amigos, maridos, filhos, mas serão enganos, e só a oração será escudo, só a fé será muralha. Você tem esse escudo hoje? Sua casa tem a luz espiritual necessária para resistir quando a eletricidade falhar? Ele foi muito claro. Não olhem pela janela, não saiam, não respondam vozes, orem, cantem, ajoelhem-se, acendam velas benzidas e não parem. É um manual de sobrevivência espiritual, que muitos desprezam, acham superstição, mas quem ouviu e creu será salvo. A cada ano, essa mensagem ressurge, mas em 2025 ela se torna definitiva, porque os sinais coincidem, porque os sonhos aumentaram, porque os ventos já não sopram como antes, porque até os animais sentem, e se até os animais percebem, como pode o ser humano continuar cego? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você acha que está tudo bem porque a sua rotina continua, mas espiritualmente sua alma está em campo de batalha. Acorda já cansada, dorme inquieta, sente opressão, vive desanimada, tem sonhos estranhos. Vontade de chorar do nada. Isso não é normal, é espiritual. É sinal e precisa ser tratado com jejum, com oração, com renúncia. O céu está esperando você gritar por socorro, mas ele não vai invadir sua casa. Ele espera o convite, espera a entrega, espera o arrependimento. Enquanto isso, o relógio espiritual continua contando, e ele está quase zerando.
Padre Pio avisava que o mundo daria risada dos sinais antes de ser engolido por eles. Ele via multidões zombando da fé, ironizando os avisos. Exatamente como hoje, nas redes sociais, na televisão, nas conversas em família, tudo é motivo de piada. Mas quando a dor bater, o riso vai morrer na garganta e o arrependimento será tarde demais. E não se trata só de medo, se trata de escolha. Quem zomba agora, chora depois. Mas quem crê agora, será protegido. Você prefere ser qual dessas pessoas? Escreva, Deus é fiel, se você escolhe confiar mesmo sem ver. Declare com fé e firmeza que sua alma está preparada. E aqui está algo que poucos têm coragem de dizer. Até dentro das igrejas, muitos não serão poupados. Porque frequentar templo não significa ter fé. Porque cantar não é o mesmo que obedecer. Porque decorar versículos não é o mesmo que amar a Deus. Padre Pio via altares tombando, sacrários em chamas, padres escondidos. E via o Espírito Santo sobre casebres humildes, velhinhas ajoelhadas, lares simples cheios de luz. Deus não olha aparência, Ele olha entrega. E essa entrega começa agora, ou não começará nunca. Você ainda sente dor no peito quando lembra dos erros que cometeu? Ainda sente vergonha do que falou, daquilo que fez escondida? Ainda sente o peso da culpa? Isso é bom, porque onde há arrependimento, há chance de recomeço. Mas se o coração já não sente nada, então está em perigo. Porque o pior castigo não é o sofrimento, é a indiferença. A alma anestesiada que não sente mais nem o toque de Deus. Você não pode permitir isso. Precisa chorar se for preciso. Precisa tremer se necessário. Mas precisa se entregar. Contudo, escreva, eu confio em Deus. Se está pronta para viver esse recomeço com fé. O céu precisa ouvir sua voz. O que Padre Pio viu não era um apocalipse qualquer. Era pessoal. Era íntimo. Era como se cada um tivesse seu próprio juízo dentro da própria casa. E Deus pesaria as almas, uma por uma. Você está disposta a ser pesada agora, antes que o julgamento chegue? Está pronta para pedir perdão, para fazer as pazes com quem te feriu, para largar o que te prende? Porque o que te prende hoje pode te condenar amanhã. Não vale a pena, nada vale mais que sua salvação. E esse vídeo, essa mensagem, é mais que palavras, é sopro, é grito do céu, é porta se abrindo, mas só entra quem quer. Só permanece quem crê, só sobrevive quem está com o coração rendido. Você já sabe disso. Lá dentro, bem fundo, você já sabe. O que está sentindo agora não é só emoção, é o Espírito te tocando. Não resista, responda, entregue-se, porque o que virá na noite da Páscoa, ninguém conseguirá enfrentar sozinho. Escreva amém se você se entrega completamente agora. Se este aviso te tocou, diga isso com verdade e fé. Você ainda está aqui. E isso é um sinal claro de que Deus está te chamando com força. Porque quem ouve até aqui já não está mais ouvindo com os ouvidos, está ouvindo com a alma. Cada palavra é como uma batida no peito, uma lembrança que vem à tona, um nó na garganta que não se desfaz. Porque existe algo dentro de você que sabe, que sente, que reconhece a verdade do que está sendo dito. E é exatamente por isso que você não pode parar agora. O pior ainda não foi revelado, mas está chegando. E se você quiser resistir ao que virá, precisa continuar. Precisa entender tudo. Padre Pio viu a escuridão começando de forma quase imperceptível. Um céu mais fechado, um sol mais pálido. As pessoas tentando seguir seus dias como se nada estivesse errado, mas sentindo no fundo do peito um mal-estar que não passava. E, de repente, o silêncio. Um silêncio que não era paz. Era um silêncio pesado, como o de um cemitério. Os pássaros paravam de cantar. Os ventos cessavam. E então, a primeira trombeta, um som vindo de todas as direções ao mesmo tempo.
Um som que fazia os joelhos dobrarem sozinhos. E nesse som havia um chamado, um último aviso, um último grito. Mas muitos, naquela hora, ainda resistiam. Acreditavam que era só um fenômeno natural, que passaria, que era alarme falso. Mas não era. E em questão de minutos, a luz desaparecia. Tudo ficava escuro. Não uma escuridão normal. Era uma escuridão viva, densa. Uma sombra que parecia respirar, que se movia, que observava. E então, as vozes, as malditas vozes, chamando pelo nome, pedindo para abrir, implorando com a voz do seu filho, da sua mãe, do seu marido, mas não era ninguém que você conhecia. E nesse momento, quem duvidava começava a enlouquecer. Quem não acreditava começava a gritar. E os que zombaram se jogavam contra as paredes, tentando fugir da presença invisível que tomava o ambiente. A única proteção eram as velas bentas, o crucifixo e a oração ininterrupta. Padre Pio avisou: o terço será sua espada, e quem não souber usá-lo cairá pela própria incredulidade. Você sabe usar essa espada? Você tem rezado? Tem buscado a força que vem do alto? Ou tem vivido dias vazios, esperando o fim como se fosse só mais um feriado? Escreva: tenho fé, se você quer estar entre os protegidos. Se você sente que precisa de um milagre, comente agora mesmo. Mas ainda tem mais. Ele viu corpos parados com os olhos abertos, olhos que continuavam fixos mesmo depois da vida ter saído. Porque a morte que virá nesses dias não será natural, será espiritual, será uma separação definitiva. O inferno estará à solta e não terá piedade. Não importa se você foi boa pessoa, o bem que salva é o bem que reconhece Cristo como Senhor. As obras sem fé são apenas aparência, e a aparência cairá, como um véu queimado pelo fogo. Você tem certeza de que sua alma resistiria a um julgamento como esse? A fé não se prova nos dias bons. Ela se prova na crise, na dor, no escuro. E é exatamente isso que virá. Dias onde cada segundo parecerá uma eternidade, onde a única certeza será a fé. Quem tem, atravessa. Quem não tem, afunda. E esse vídeo é a ponte entre esses dois lados. Uma ponte construída com palavras, mas sustentada pela graça de Deus. E agora você precisa decidir. Atravessa ou recua. Crê ou espera para ver. Porque esperar pode ser tarde demais. Há um segredo que poucos ousam dizer. Durante os 3 dias, o céu ficará vermelho. Não será sangue. Será o reflexo do julgamento. Os olhos de Deus atravessando a terra como espelhos queimando as mentiras. E nesse reflexo todos verão quem realmente são, sem máscaras, sem desculpas, sem orgulho. E essa será a pior dor de todas, encarar-se de verdade. Você está pronta para isso? Está pronta para ver a si mesma como Deus te vê? Escreva amém, se você quer a misericórdia de Deus mais do que tudo. Deixe nos comentários a sua rendição verdadeira. E então virá o ranger de dentes. Não dos ímpios, mas de muitos que se diziam justos. Gente que frequentava igrejas, que fazia caridade, que tinha aparência, mas que nunca perdoou, nunca se humilhou, nunca pediu perdão. Gente que viveu para si, usando o nome de Deus. Essas pessoas sentirão a maior vergonha, e quando clamarem por ajuda, não haverá resposta, porque tiveram tempo, tiveram chance, tiveram avisos e desperdiçaram. Você vai ser uma dessas? Ou você vai usar essa mensagem como sua virada de vida? Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Porque há promessas também. Padre Pio viu casas sendo protegidas por luzes invisíveis. Viu famílias ajoelhadas, cobertas por uma nuvem branca que impedia qualquer mal de entrar. Viu pão surgindo em mesas vazias. Viu velas que queimavam por 3 dias sem acabar. Viu crianças dormindo em paz, enquanto o mundo gritava. Isso é para quem crê, para quem leva a sério.
para quem não espera o escuro para acender a luz da fé. Você quer esse tipo de milagre? Ele está disponível. Mas não se compra, se conquista com entrega. E a entrega dói. Dói porque exige renúncia, porque exige decisão, porque exige que você se olhe no espelho e diga: eu preciso mudar. Padre Pio dizia: a alma que se engana sobre si mesma é a mais cega de todas. E hoje, o mundo está cheio de cegos sorrindo, se achando fortes, vitoriosos, mas espiritualmente mortos, como sepulcros pintados, lindos por fora, apodrecidos por dentro, e Deus está vindo limpar a terra, começando pelos seus. O juízo começa pela casa de Deus, e você faz parte dessa casa. Escreva "Eu confio" se você quer ser purificada, transformada, restaurada pelo fogo do Espírito. Esse fogo que virá não é para destruir, é para purificar. Mas quem não suportar o calor da verdade será consumido. E o que é pior, será consciente. Saberá exatamente por que está sofrendo. Porque viu o aviso e ignorou. Porque ouviu o chamado e não respondeu. Porque preferiu o conforto da mentira à dor da santidade. Você ainda tem tempo, mas esse tempo é contado em minutos, não mais em anos. O relógio está nos últimos giros, e a trombeta final pode soar a qualquer momento. E quando ela soar, será como um trovão que arrebenta tudo. As portas se fecharão, e quem estiver fora não entrará mais. Não importa o quanto chore, não importa o quanto implore, a porta da arca se fecha, a mesma arca que hoje ainda está aberta, e você está diante dela, agora. O que vai fazer? Vai entrar ou vai continuar olhando de longe, esperando que tudo isso seja só uma metáfora bonita? Porque não é. É real, é espiritual, é eterno. Escreva "Eu creio". Se você escolhe agora, com toda a força da sua alma, entrar por essa porta antes que ela se feche. Porque quando a porta se fecha, não é só a oportunidade que se perde, é a alma que se condena. E essa condenação começa agora, na frieza do coração, na indiferença à fé, na zombaria das coisas sagradas. A pior tragédia não será a escuridão lá fora, será a escuridão dentro do peito. Padre Pio viu multidões caminhando no escuro, tocando uns aos outros, sem olhos, sem voz, sem memória. Eram almas que ignoraram a luz enquanto podiam, que preferiram o conforto da dúvida à coragem da entrega, e agora vagavam em desespero eterno. Você tem sentido esse vazio? Acorda sem vontade, vive com um peso que não sabe explicar? Sente saudade de algo que nunca viveu? E isso é sua alma te pedindo retorno, é o céu puxando você de volta. Mas quanto mais você adia, mais distante o coração fica. E uma hora ele endurece, uma hora ele não sente mais nada, nem amor, nem culpa, nem fé. E essa é a morte mais dolorosa. Porque não tem velório, não tem caixão. A pessoa respira, sorri, anda, mas por dentro já morreu. E você pode estar a poucos passos disso. Porque quanto mais tempo se vive longe de Deus, mais difícil é reconhecer o caminho de volta. E o inimigo sabe disso. Ele não quer destruir de uma vez. Ele quer corroer devagar. Quer te distrair, te cansar, te convencer de que está tudo bem. Mas não está. Se estivesse, você não estaria aqui, com os olhos fixos nessas palavras, com o coração batendo mais forte, com a pele arrepiada. Algo dentro de você sabe que o tempo está acabando. Padre Pio avisou: haverá um tempo em que os dons serão retirados. E o que é isso? É quando a fé cessa, quando o céu se cala, quando a oração já não passa do teto, quando o espírito se retira. Isso já começou a acontecer. Pessoas que antes sentiam Deus, hoje não sentem mais. Igrejas frias, louvores sem vida, cultos e missas que viraram shows. Tudo isso é parte da profecia. E quando isso atingir seu ápice, o mundo inteiro vai perceber. Mas será tarde. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se você ainda sente algo dentro de você pedindo socorro, não ignore esse último clamor.
E aqui vai um segredo assustador, que nunca foi lido em público. Em uma de suas cartas, Padre Pio relatou ter visto o próprio inferno se abrir em Jerusalém, mas não era um lugar físico, era uma fissura no tempo, como se o mal saísse por rachaduras espirituais que ninguém via. E ele disse: essas rachaduras estão em todo lugar, casas, igrejas, até dentro das pessoas. Já pensou que seu lar pode estar com uma dessas fissuras? Que sua vida pode estar cheia de brechas espirituais que você mesmo abriu com ressentimentos, vícios, palavrões, pornografia, maledicência, raiva e orgulho? Essas brechas são como portas para o mal. Você ora, mas sente que nada muda. Jejua, mas não vê resposta. Pode ser que o inimigo tenha legalidade. Que você esteja acendendo vela com uma mão e abrindo a janela para o diabo com a outra. É duro ouvir isso, mas é necessário. Deus não pode agir onde há duplicidade. Ele quer tudo, ou nada. E você precisa decidir agora se vai continuar vivendo assim, meio fria, meio morna, ou se vai se lançar com tudo nos braços dele. Porque quando o sangue do Cordeiro for passado nas portas dos escolhidos, só quem tiver totalmente entregue será poupado. E esse sangue não é físico. É espiritual. Ele está no arrependimento, na renúncia, na oração verdadeira. Não adianta pendurar um crucifixo na parede se o coração está sujo. Não adianta acender vela se a língua amaldiçoa. Não adianta ir à missa se o pensamento está longe. Deus quer verdade, quer alma, quer lágrima, quer joelho no chão e quer agora, porque essa Páscoa será diferente. E você sente isso. Não consegue explicar, mas sente. É como se o tempo tivesse ficado mais pesado. Como se o mundo estivesse segurando o fôlego antes de um estrondo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você, porque o estrondo virá, não de bombas, não de tiros, mas do céu. O som será como 1000 tambores batendo juntos, o chão vai estremecer, os prédios balançarão, as águas se agitarão, e o coração dos homens vai falhar de medo, mas aqueles que estiverem no Espírito, esses terão paz, estarão com olhos fechados, com terço nas mãos, com alma em paz. Porque estarão escondidos em Deus. Você quer estar escondida nele ou vai correr quando o céu tremer? Padre Pio via mães tentando proteger os filhos com cobertores, mas não adiantava. Porque o que virá não será físico, só a fé protegerá, só a oração cobrirá. E você, como mãe, como avó, como mulher, sabe o peso disso. Você já se culpa por erros que cometeu. Já perdeu noites de sono com medo do que pode acontecer com sua família. Agora imagine esse medo se tornar real diante dos seus olhos, sem que você possa fazer nada. A única forma de evitar isso é agora, não depois, não amanhã, agora. Escreva Eu tenho esperança, se você quer ser essa muralha espiritual que protege sua casa com oração. E cuidado, porque o inimigo sabe que sua fraqueza é a dúvida, e ele vai usá-la. Vai tentar te convencer de que tudo isso é exagero, que você está perdendo tempo, que isso é teatro religioso, mas essa é a maior mentira, porque ele sabe o poder que você tem quando acredita, quando se entrega, quando ora com fé. Por isso, ele ataca tanto sua mente. Por isso te deixa cansada, com preguiça de rezar, com vontade de fugir da presença de Deus. Mas você não vai cair nessa armadilha, vai? Padre Pio dizia que o mal se apresenta bonito, envolvente, acolhedor, mas quando é desmascarado mostra os dentes, e nesse tempo final ele está vindo disfarçado, em leis, em músicas, em vídeos, em ideias, tudo parece normal, mas é veneno, e quem não tem discernimento, bebe sorrindo. Você precisa pedir a Deus olhos espirituais, ouvidos espirituais, porque só assim vai conseguir distinguir a luz da sombra, o bem do quase bem, a verdade da sedução. Esse é o tempo onde até os escolhidos podem ser enganados. Escreva, Deus é fiel, se você quer discernimento, força e coragem para não se desviar da verdade.
E quando os 3 dias passarem, o mundo não será mais o mesmo. Padre Pio via uma terra lavada pela justiça, pessoas de joelhos nas ruas, crianças tocadas pelo Espírito, milagres acontecendo onde antes havia morte, mas também via tristeza, porque muitos não resistiriam, muitos seriam levados, muitos não suportariam a revelação, mas os que ficassem, esses veriam a glória. E você pode ser uma dessas testemunhas, mas precisa se posicionar agora, porque o juízo de Deus não é punição, é correção, e Ele só corrige os que ama. E você está sendo corrigida agora, por essa mensagem. Isso não é castigo, é amor. Um amor que dói, mas que salva. Um amor que confronta, mas que liberta. E esse amor está te chamando. Vai continuar fingindo que não ouviu? Vai deixar para depois mais uma vez? Ou vai fazer o que precisa ser feito? Escreva "Amém, eu creio", se você aceita esse amor que corrige, que salva, que transforma. E se você está aqui, ainda com o coração batendo mais forte, com os olhos vidrados, é porque Deus está falando diretamente com você. Ele não te escolheu à toa. Ele não deixou você ouvir isso por acaso. Você poderia estar em qualquer lugar agora, mas está aqui, enfrentando o que muitos não têm coragem nem de encarar. A verdade. Porque ela dói, mas também liberta. Porque ela assusta, mas também transforma. Porque ela revela, mas depois cura. E tudo o que foi dito até agora foi para preparar você, para acordar o que está adormecido aí dentro, para acender a última vela antes da escuridão. Padre Pio via homens fortes caindo de joelhos, implorando perdão com os olhos desesperados. Gente que nunca acreditou se dobrando diante do inexplicável. Mas também via mulheres humildes, rezando com firmeza, sem medo, com paz no rosto mesmo enquanto o mundo desabava ao redor. Essas mulheres eram as colunas da fé. Elas seguravam o mundo com suas lágrimas silenciosas, com suas orações feitas no escuro, com suas promessas não ditas a ninguém. Você pode ser uma dessas. Talvez você já seja. E nem percebe o quanto sua fé sustenta sua família. Você já carregou tanto. Já segurou firme quando todo mundo desabou. Já foi a última a dormir e a primeira a acordar. Já sofreu calada para não preocupar os outros. Mas agora Deus está dizendo: eu vi, eu ouvi, eu me lembrei. E Ele não te deixará desamparada. Não te deixará sozinha quando o mundo escurecer. Mas você precisa se posicionar. Precisa estar do lado certo. Precisa lavar a alma agora, com oração, com perdão, com jejum, com clamor. A porta ainda está aberta, mas por pouco tempo. E não ache que é tarde demais. Mesmo que você tenha vivido até agora afastada, mesmo que tenha cometido erros que te envergonham, mesmo que ache que não é digna, o céu está pronto para te acolher. Não existe pecado maior do que a misericórdia de Deus. O sangue de Jesus cobre tudo, tudo, mas é preciso se entregar, de corpo, alma e coração. É preciso reconhecer que você precisa dele mais do que de qualquer coisa, mais do que dinheiro, mais do que saúde, mais do que aprovação dos outros. Só Ele salva, só Ele protege, só Ele permanece. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se você reconhece que Ele é o único capaz de te salvar do que está por vir. E escute isso com toda a atenção do seu coração. Padre Pio viu também a intervenção divina no momento mais sombrio, quando a escuridão parecia ter vencido, quando o mundo já estava sem forças. Foi então que uma luz surgiu do céu, não como o sol, mas como uma cruz incandescente que atravessava os céus de ponta a ponta. Uma cruz viva. E essa luz começou a se espalhar, tocando os telhados das casas, entrando pelas frestas das janelas, invadindo os corações com um calor que não queimava, mas curava. Era a glória de Deus, descendo sobre os fiéis, sobre os que creram, sobre os que não desistiram. Essa cena é o fim da profecia, é o recomeço, porque Deus não destruirá tudo, Ele purificará, Ele fará novo.
Ele levantará os que hoje estão no pó e derrubará os altivos, os corruptos, os zombadores. E depois do terceiro dia haverá um novo amanhecer, um novo tempo. Um tempo onde os joelhos não serão dobrados por obrigação, mas por amor, onde as famílias se reunirão, não mais em torno da televisão, mas do altar, onde as crianças terão visão do céu e os velhos sonharão com os milagres que viram acontecer. Mas para isso, você precisa resistir ao pior, passar pela noite escura, sobreviver à prova. E isso só será possível com fé verdadeira. Fé que não se abala, fé que não desiste, fé que não negocia, fé que permanece mesmo quando tudo desaba, fé como a de Padre Pio, fé como a da Virgem Maria, que ficou aos pés da cruz sem fugir, fé que suporta até mesmo o silêncio de Deus, porque no final o céu responderá. Ele sempre responde, e a resposta dele não será apenas palavras, será presença, uma presença que vai mudar tudo. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você, e não se engane. Essa preparação não é só para uma data, é para a eternidade. A Páscoa de 2025 será um marco, sim, um divisor. Mas sua alma precisa estar pronta a qualquer momento. O fim pode vir amanhã ou pode vir daqui a anos. Mas se você estiver pronta hoje, não haverá medo, não haverá desespero, porque você saberá que já está nas mãos daquele que venceu a morte. E quem está nas mãos dele não será tocado, nem confundido, nem derrubado. Você pode achar que tudo isso é demais, que é forte, que é intenso. Mas pergunte a si mesma, o mundo em que você vive tem sido leve? Tem sido fácil? Tem te dado paz? Ou tem te sufocado com dores, perdas, angústias, doenças, medos? A dor já está aqui. A diferença é se você vai enfrentar ela sozinha ou com Deus. E essa escolha você faz agora. Você já sabe o que precisa fazer, já sentiu, já chorou, já pensou em mudar. Agora mude, não por medo, mas por amor, porque mesmo que tudo isso fosse apenas um aviso, ainda assim valeria a pena ter voltado para Deus. Escreva Eu creio se você decide agora entregar sua vida por completo. Diga isso nos comentários como sua aliança eterna com o céu. E para você que ficou até o fim, eu quero te dizer algo do fundo da alma. Você não está sozinha. Deus te vê. Deus te escuta, Deus te guardou até aqui e Ele vai continuar guardando. Mas agora você vai caminhar diferente, vai viver com os olhos espirituais abertos, vai orar com mais fervor, vai amar com mais profundidade, vai perdoar com mais leveza. Porque sua alma está sendo restaurada agora. Você foi tocada e essa mudança que começou dentro de você vai alcançar sua casa, seus filhos, seus netos. Vai romper maldições antigas, vai abrir caminhos novos, porque quando Deus entra, tudo muda. E o que vem pela frente, mesmo com dor, será necessário. Mas você estará firme, porque agora você sabe, agora você está pronta, agora você pertence à luz. E quando as trevas passarem, você será como uma chama acesa no topo da montanha. Muitos olharão para você e verão o reflexo da glória de Deus, porque você creu, porque você ficou até o fim, porque você não desistiu. E agora o céu sorri, o céu aplaude, o céu se inclina para receber sua alma renovada. Escreva Amém se você sentiu a presença de Deus te envolver neste momento. Testemunhe sua fé para que outros também despertem. E se você quer continuar recebendo palavras assim, revelações profundas, alertas espirituais, consolo da parte de Deus, não pare aqui. Esse vídeo foi só o começo. Há muito mais que precisa ser revelado. No próximo vídeo, você vai descobrir o que os anjos mostraram a Padre Pio sobre os sinais no céu antes da grande manifestação divina. O que vai aparecer no céu em 2025 não será natural. E quem estiver desperto verá com os olhos da fé.
Então se prepare, ore hoje, compartilhe com quem você ama e esteja pronta, porque o próximo vídeo pode ser a resposta da sua maior oração. Até lá, que a paz de Cristo repouse sobre a sua casa e que o Espírito Santo continue falando com você em cada detalhe.